E vamos lá. Vocês receberam o e-mail? Ah, uma coisa, tá? Eu passei já para as pessoas que me enviaram os grupos, né, o acesso ao Moodle, né? Lembra que nós combinamos na aula passada que eu iria fazer isso? Então, eu já passei o acesso, né? Vocês devem ter recebido lá um e-mail com uma série de informações, essas informações devem ser guardadas, porque elas serão úteis, né? Principalmente usuários, sem essas coisas, guardem com muito carinho, né? Não mudem, né? Por favor, para que eu consiga também dar o suporte para vocês, né? Por aqui, caso aconteça algum probleminha, alguma coisa. Que mais? Vocês receberam a senha do administrador, tá? Então, só para a gente entender, vocês viram lá, basicamente, nos vídeos que foram mostrados, né, a figura do professor e dos estudantes, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, dentro do Moodle, existem vários, o que a gente chama de perfis, tá? Então, vários perfis. Esses perfis, né, os principais que nós temos é o administrador, os professores e os estudantes ou alunos, né? Então, quais são as diferenças básicas aqui? O administrador, ele consegue verificar, ver todas as possibilidades, tudo que o ambiente tem, configurá-lo, ou seja, fazer e desfazer dentro do ambiente. Então, vamos falar assim, o perfil com acesso mais elevado que nós temos dentro do ambiente. Então, a ideia de administração vem daí. Então, ele vai administrar todo o ambiente. Então, seria como se fosse vamos falar assim, o diretor, né, de uma instituição, o diretor administrativo de uma instituição. Ele faz tudo, ele tem acesso a tudo, ele manda embora, ele contrata, ele faz e desfaz, né, do ambiente, tá? Nós temos também, e a gente depois vai criar isso, né, com o tempo, o perfil de professor, né, e depois nós vamos inserir também os estudantes, tá joia? Então, para quem passou o grupo aí, né, por exemplo, um grupo de apenas eu, né, um grupo aí sozinho, né, vai ter um pouquinho aí não é problema nem dificuldade, mas efetivamente vai ter que fazer os 3 perfis aqui, né? Basicamente, se vocês estivessem numa equipe de 3 pessoas, vocês poderiam dividir a tarefa aí de um conjunto de tarefas ser feita pelo administrador, depois vocês vão ver um conjunto de tarefas vão ser feitas pelo professor e outro pelos alunos, mas é só uma ideia, mas a ideia é que todos façam todos, né, para justamente entender, né, vivenciar esse perfil. Vocês já vivenciaram, né, como a Rita falou aí, vocês já vivenciaram o ambiente com este perfil aqui, ó, de estudantes, tá? Então, vocês tiveram acesso ao ambiente, vocês tiveram acesso ao conteúdo, mas vocês não podiam, por exemplo, trabalhar com conteúdo, inverter, mexer, criar um novo conteúdo lá dentro como professor e assim por diante, tá? E vocês vão ver também, como administrador, né, você pode, então, criar novos usuários como sendo professores, como sendo alunos, você pode mexer na configuração de todo o ambiente, melhorar, piorar, né, também, né? Não é nossa intenção de piorar, mas às vezes a gente piora também em algumas circunstâncias o ambiente, e assim vai, né? A gente vai aprendendo, né, a trabalhar com ele, tá? Então, só para vocês entenderem, né, esse perfil que eu passei para vocês, essa senha, usuário, senha, é do administrador, tá? Então, muito cuidado, né,
com a sua senha e com o seu usuário. Cuidado com o que vocês fazem ainda no ambiente, calma, né? A gente vai fazer passo a passo, eu peço para vocês terem aí um pouquinho de paciência, porque vocês vão ver que é muito complexo, né? A complexidade é muito grande, né? Então, vamos com calma que a gente chega lá, tá? E a parte prática de hoje que eu gostaria de passar para vocês é esse primeiro contato com o ambiente. Então, vocês receberam lá e possivelmente, né, vocês têm lá o acesso ao ambiente por meio de um endereço muito próximo a esse, mudando apenas esses 2 últimos dígitos aqui, ó. Então, AVA00 é o meu ambiente que eu vou mostrar para vocês aqui. E vocês, possivelmente, têm lá o 01, 02, 03, 04, 05, 06 e assim por diante, tá? Então, vocês têm aí os ambientes que foram criados. E vocês, então, podem acessar o ambiente digitando esta, né, URL aqui no seu browser, tá joia? Eu peço para vocês não fazerem ao mesmo tempo, né? Porque geralmente vocês não têm aí 2 telas e podem ver numa tela e olhar na outra, senão vocês vão ter que ficar alternando. Então, eu sugiro que vocês vejam, né, o que eu faço e depois em casa, né, vocês vão ter essa aula gravada, tudo certinho, né? Eu estou gravando ela, né? Vocês vão ter essa aula gravada. E aí vocês vão poder acompanhar passo para passo as coisas, né, as implementações, e também eu vou disponibilizar vídeos de outros profissionais mostrando também mais ou menos a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então vamos lá, senão não dá tempo da gente fazer. O que a gente vai fazer? Vamos acessar o Moodle como administrador, vamos conhecer o painel de controle dele, o dashboard, vamos criar uma categoria de curso, vamos criar um novo curso e fazer o planejamento dos tópicos, tá joia? Então, vocês já devem começar a pensar, né, no planejamento, que curso que vocês vão idealizar aí. E, para tanto, né, vocês têm que, em primeiro lugar, idealizar o quê? Um nome para esse curso, né, o que efetivamente vocês vão desenvolver, e aí ele está, então, elencado em quantos tópicos? Em um tópico apenas, em 10 tópicos, né? É importante distribuir em tópicos, porque daí você consegue também, né, vocês vão ver aí algumas funcionalidades de acompanhamento dos estudantes por meio desses tópicos. Então, quando ele termina para começar o próximo tópico, por exemplo, se você quiser desenvolver cursos de maneira automática, você tem recursos, né, para que faça isso, por exemplo, para ele passar do módulo 1 para o módulo 2, ele tem que fazer, por exemplo, um teste ali de 3, 4 questões, e apenas, tão somente se ele conseguir êxito nessas questões, é que ele passa para o próximo tópico. Então, isso seria uma forma automática do próprio sistema gerenciar, desculpem, essa trilha de aprendizagem dos estudantes. Mas, se vocês desejarem, vocês também podem fazer isso automaticamente, ou então vocês podem deixar todos os tópicos disponíveis para todos os estudantes, que não é tão recomendável, porque essa ideia, né, de ele ir galgando, né, ponto a ponto, etapa a etapa, motiva um pouco mais também, né? Mas aí fica a critério de vocês, né? Vocês é que vão depois planejar e evidentemente, elencar aí os tópicos do curso que vocês vão desenvolver, tá joia? Mas tem que ter esse planejamento. Então, vamos ver como que a gente faz isso lá no Moodle. Então, vamos sair daqui da apresentação, vamos abrir aqui uma página. Oi, pode falar. É o João que está falando. Na última aula eu tive que sair mais cedo da aula e eu acabei não enviando o e-mail para você. Aí eu posso estar mandando hoje? Pode. O que acontece é o seguinte... do grupo? Então, as informações do grupo. Eu preciso, né, que as informações sejam passadas da seguinte forma.
os integrantes do grupo, Sim. os e-mails dos integrantes dos grupos, né? O nome completo. Teve muita gente que me mandou o nome parcial, aí eu tenho que ir lá na lista de chamada, ver o nome completo, etc, né? Então, o nome completo, o e-mail, quem será o administrador, porque aí eu vou mandar as informações para esse e-mail específico. Eu tenho que ter o nome da equipe, ou seja, o nome do projeto que vocês estão idealizando, né? E um pequeno histórico desses aí, porque vai ficar na página inicial do Moodle esse histórico, para que as pessoas vejam do que se trata esse projeto, esse curso, alguma coisa que vocês estão idealizando. Então, por exemplo, se vocês vão fazer curso na área de gastronomia, então, como que seria o nome? O nome seria cozinha e frigideira, né? Tá? É o nome. E aí um textinho assim, tipo, resumindo o que é, né? Exatamente, mas o textinho, né, é assim, não muito grande, né? Ou seja, não, 3, é 4 assim, bem linhas. pequeno, só falando do que é. 3, 4 linhas no máximo aí, né? Tá bom então, professor, obrigado. Nada. É lógico, Rita, que você pode editar depois, mas, né, eu só estou falando para facilitar, né, o processo. Então, se vocês me passarem informação já, né, fechada, vocês depois não precisam perder tempo fazendo isso, tá bom? Muito bem, então vamos lá, vamos acessar o ambiente, eu vou acessar o meu ambiente aqui, tá? Vocês têm já o ambiente de vocês, piva.pro.br/, o meu aqui é ava00, eu acho que é isso, ava00. Então vocês vão acessar um contexto, né, um ambiente muito próximo desse daqui, tá joia? Vocês estão vendo aí? Tá tudo bem? Estão enxergando a tela? Querem que eu aumente um pouquinho a fonte? Tá bom assim, professor, para mim. Tá bom? Então, beleza. Então, aqui, olha, é lógico que não tem muitas informações, né? Então, a definição está aqui em cima do que é. Aqui é o nome especificamente, não tem nenhum curso ainda, não tem login, não tem nada, né? Na verdade, você pode acessar o login aqui, ó, clicando neste acesso aqui, neste link, tá bom? Então, clicou aqui, aí você tem lá, ó, então, abre aqui o nome do ambiente, então, aqui de vocês, cada um vai ser um nome diferente, né? E aí, o usuário e senha que eu passei para vocês, vocês vão acessar como administrador. Os estudantes, né, eles vão acessar e, por gentileza, vocês têm que mandar pelo e-mail, tá? piva.jr@fatec.sp.gov.br, tá bom? Mandem por lá, para que também fique registrada essa informação. Não manda pelo Teams, não, tá? Viu, João? Essa informação aí tem que ser mandada por e-mail, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Então, aqui, então, vocês recebem lá a sua senha, seu usuário e senha. Então, clica lá em acessar. E aí vocês vão ter, então, acesso ao que a gente chama de dashboard, né? Ou seja, seria uma tela inicial, onde você tem uma série de informações aqui. Lembram de todos os outros sistemas que nós vimos, né? Sempre tem o quê? Uma parte, um cabeçário, né? Onde identifica o curso em si, o ambiente em si. Do lado esquerdo, geralmente tem lá um menu, né? Um conjunto de opções. E do lado direito, e principalmente na parte central, seria a parte de contexto e aqui opções para acesso mais rápido, tá joia? Então, esse daqui é o que vem de fábrica, ou seja, é a configuração básica de fábrica que o Moodle é preparado para vocês, tá? O que nós vamos acessar agora, né, a gente vai, calma, né, a gente vai trabalhar todo esse ambiente aqui com o tempo, né, é muita informação, então a gente tem que ir por partes, tá?
Então, a primeira parte que nós vamos conhecer aqui, primeiro, vai ser o menu, né, o conjunto de opções do administrador. Então, a gente vem aqui, ó, nessa opção do lado esquerdo, aqui, administração do site, né? Clicando sobre ela, né, nós vamos ter aqui, então, todas as opções de administração, tá vendo? Então, essa especificamente aqui é de administração do site. Eu posso depois, então todas essas informações estão aqui, então administração do site, e elas têm um conjunto, né? Vamos falar assim, elas estão divididas por um conjunto de aplicações aqui. Então, análise da aprendizagem, então tem todas as informações aqui. Competência, todas as informações, emblemas aqui e assim sucessivamente, tá vendo? Todas elas, isso focada na administração do site. Mas eu também posso fazer a administração dos usuários, né? Então aqui todas as possibilidades que eu posso fazer quanto à administração de usuários. A administração de curso, tudo que eu posso fazer de curso, de notas, né? Tudo que eu posso fazer. Eu tenho que registrar o site aqui, isso aqui é uma informação que eu tenho que fazer lá no site do Moodle, mas isso aqui é apenas um lembrete, não tem nenhuma importância, tá? Plugins, tá vendo aqui, ó, todos os plugins eu posso instalar, então, de terceiros, novas opções, é aquilo que eu estava falando para você, por exemplo, você vai vender o seu curso e gostaria de colocar o módulo de venda por meio do, sei lá, Mercado Pago, né? Então, você pode, então, instalar um plugin do Mercado Pago aqui. Aparência, né? Então, você pode, então, redefinir as aparências. Então, vejam que são muitas opções, né? A gente, ao longo desse curso aqui, a gente não vai conseguir ver todas essas opções, mas as mais utilizadas, com certeza, tá bom? Especificamente na aula de hoje, nós vamos nos concentrar aqui em cursos, tá? Então, a gente falou que vocês devem, então, pensar no curso, na modalidade e assim por diante. Então, a gente vem aqui, ó, na primeira opção deles é gerenciar cursos e categorias. Então, cliquemos aqui, ó, em gerenciar cursos e categorias, e aí é aberto aqui esta nova, né? Agora aqui a gente está o contexto, então veja, nós fomos lá nas opções e agora a gente chegou num contexto efetivamente de edição, tá vendo? Então nós entramos na edição especificamente de categorias e cursos. Muito bem. O que são categorias e o que são cursos? Vamos imaginar o seguinte, você está, vamos pegar aquela ideia de cursos na área de gastronomia, tá? Então, vocês têm lá várias categorias que vocês poderiam dividir os seus cursos nesta grande área, que pode ser, por exemplo, carnes, vocês podem falar bolos, falar sobre pães, panificação e assim por diante, cursos nessa área, né? Então, essa sub-área dentro de gastronomia tem essas sub-áreas. Essas sub-áreas a gente vai chamar aqui no Moodle de categorias, tá bom? Então, dentro das categorias, por exemplo, de panificação, a gente vai ter lá várias possibilidades de curso. Pão de forno, pão de frigideira, pão de não sei o quê, né? E assim por diante. Mesma coisa, né? Se a gente estiver trabalhando com cursos na área de gestão. Então, você vai se especializar aí, sua empresa, né, seu projeto aí está focando cursos na área na área econômica, né, ou seja, em economia, especificamente na área financeira, tá? Então, essa é a sua grande área, né? Então, quais são as categorias dentro de finanças? Finanças pessoais, finanças logística, na área de logística, empresa na área de logística, na área de comercial e assim por diante. Então, são as suas categorias. E dentro de categorias, os cursos. Aí eu posso ter vários cursos, tá bom? Então, uma sugestão aqui é que não tenham categorias dentro de categorias. É só categorias, fica mais fácil
dos usuários, depois dos alunos acessarem a sua área, tá? Como que eu crio uma nova categoria? Tem um botão aqui, ó, criar nova categoria. Então, vamos aqui, ó, apenas colocar aqui um exemplo aqui de categoria. Eu tenho aqui o nome, né? Aqui, olha só o que está acontecendo, ó. Ele vai criar dentro de uma outra categoria, e isso eu não quero, então eu não quero que faça isso, tá joia? Então, vamos voltar lá, deixa eu ver o que eu fiz, vamos voltar, sair da edição, cursos, gerenciar, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, não, porque eu não tinha selecionado aqui. Não, vamos criar uma nova categoria mesmo, né? Não vai ter categoria pai, vamos tirar a seleção ali, né? Então, buscar, eu quero início, tá aqui, ó, o que estava acontecendo é isso aqui, ó. Tenho que clicar aqui, ó. Aqui vai aparecer para mim as várias opções de categorias, tá bom? E aí eu cliquei aqui em início. O que significa isso, tá? Início. Então, ela vai aparecer no mesmo patamar daquela que eu tenho lá de miscelâneas, né? Vamos falar assim. Então, ela vai aparecer nesse mesmo nível. Se eu aqui selecionasse miscelâneos, o que aconteceria? Eu criaria uma subcategoria. E lembra que eu falei que não seria interessante fazer isso, tá? Então, aqui o nome da categoria. Então, os nossos cursos. Depois eu posso também remover qualquer categoria aqui, tá? Aquela miscelânea, se não fizer sentido para mim, eu posso ir lá e remover. A gente já vai ver isso, como fazemos isso. Então, aqui, uma categoria. Então, nós estamos aqui dentro de um curso na área de gestão empresarial, dentro de ambientes de aprendizagem. Então, vamos fazer um curso especificamente para design instrucional. É uma área dentro, né, de ambientes virtuais de aprendizagem. Aqui, olha, um número de categoria, né? Se eu tiver isso definido, né? Se a minha estrutura, se o meu ambiente, né, que eu estiver utilizando, pode ser que eu esteja utilizando com outro sistema, por exemplo, um sistema de gestão de CRM, e aí eu posso utilizar depois essa categoria também para obter informações, relatórios mais detalhados, né? Seria interessante. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, lá, design instrucional, né? DI 001. Eu posso estabelecer um ID para essa categoria, tá? Se tiver em dúvida, aqui, ó, basta clicar sobre interrogação e ele vem, ó, o número ID de uma categoria do curso é utilizado apenas quando comparado à categoria com sistemas externos, é aquilo que eu falei para vocês. Então, se efetivamente vocês estiverem utilizando um sistema externo, então seria interessante definir aqui. Caso contrário, não precisa, pode passar aqui, tá bom? Que mais? E aqui uma descrição dessa categoria, e essa descrição é interessante pensar bem, porque ela vai aparecer na parte inicial, né, de cursos e categorias para os usuários. Por exemplo, se você fizer inscrição automática, né, essa descrição aqui que vai efetivamente aparecer para o seu usuário lá. Então, vamos colocar com uma descrição simples, depois a gente pode depois alterar também, né, como a Kátia bem lembrou, né. Então, aqui, é a Kátia que lembrou? A Rita lembrou, desculpe. Design institucional. Então, aqui é uma descrição, só para a gente não perder tempo, tá? De design instrucional. Pronto. E aí eu clico aqui em criar categoria, tá? O que vai acontecer? Ele criou, então, aqui, olha, a categoria design instrucional, tá? Então, agora eu posso até mesmo apagar essa miscelânea se efetivamente eu não estiver utilizando, né? Eu posso clicar aqui e aí escolher uma ação, né? Para que eu quero fazer, desculpe, vou apagar aqui do lado, né?
deixa eu ver aqui, ó, editar, excluir, ó, tá vendo? Eu posso, então, excluir essa categoria aqui. Ó, quer realmente excluir? Sim, pronto. Agora nós temos apenas uma categoria que é design instrucional. Poderia ter N categorias aqui, mas vamos trabalhar com ela. Agora vamos do lado direito aqui, ó. Criar um curso. Então vamos agora criar dentro de design instrucional ou outra categoria que você venha criar, né, um curso especificamente. Então aqui, ó, cliquemos aqui em criar curso. E agora aqui nós vamos preencher algumas informações. Vejam que, como eu só tenho design instrucional, ele já buscou aqui, ó, mas aqui eu poderia selecionar outras opções. Aqui eu só tenho design instrucional, então efetivamente é a única que efetivamente vai ficar aqui disponível. Mas vamos começar do começo aqui. Nome do curso. Então vamos aqui criar um nome. Esse nome é que vai aparecer na tela inicial. Então tem que ficar muito bem claro para as pessoas, né, que vão se inscrever este nome. Então, por exemplo, edição de imagens. Então, dentro de design instrucional, eu vou fazer um curso específico para edição de imagens. E aqui, olha, nome breve. É breve mesmo, tá? Então, ele vai utilizar como um indexador isso. Então, se é breve, então, por exemplo, eu poderia utilizar lá design instrucional, DI, né, que é a minha categoria, e dentro dela, por exemplo, edição de imagens 1. Por exemplo, é um código qualquer, ou então, simplesmente EI, né, edição de imagens. Então, é breve, é apenas uma abreviatura mesmo do curso, né? Então, aqui no caso EI, né, vocês poderiam escolher qualquer outra. Visibilidade do curso. Essa visibilidade eu posso mostrar ou manter ele oculto. O que significa isso? Ele vai ou não aparecer naquela tela inicial que nós temos de acesso lá ao ambiente, né? Então, se eu colocar aqui mostrar, ele vai então basicamente exibir lá. Eu posso, e acho que é interessante fazer isso, mas se eu ainda estou editando, se eu estou construindo esse curso, etc., seria interessante clicar aqui em ocultar e depois, né, quando ele estiver pronto, bonitinho, etc., você aí mostra esse curso, tá joia? Eu vou colocar em mostrar, não tem problema nenhum. Se você já tem uma data de início e término desse curso, você pode definir aqui, caso contrário, você pode fazer isso depois. Número de edificação do curso, não há necessidade de definir isso daqui. Aqui, ó, uma descrição sumária é muito interessante, porque é essa informação que também os estudantes vão ter acesso. Então, aqui é uma descrição do curso de edição de imagem. Tem que ficar muito bem claro, né? O que trata esse curso, como trata. Aqui, olha, se vocês tiverem uma imagem, né, que vai representar este curso, então, se vocês olharem, a maioria dos cursos tem uma imagem, né, bonita, ali, um ícone, alguma coisa assim, mostrando o nome do curso e aquela imagem. Então, basta inserir aqui, eu não vou inserir nenhuma. E as demais aqui informações, ó, vejam que eu tenho aqui formato do curso, aparência, arquivos de upload, acompanhamento. A maioria delas a gente vai depois trabalhar. A única que nós vamos falar neste momento é o formato do curso, tá? O formato do curso é como que efetivamente você vai organizar o seu curso. Nós temos aqui, ó, várias opções aqui. Formato de atividade única, então aquela ideia, né, de você ter apenas uma única tela e todas as atividades serem colocadas de maneira linear ali em um único local. Em tópicos que é a maioria dos cursos que vocês veem, né? Então você tem lá tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico
4, né? Ou seja, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e assim por diante. Essa 90% dos cursos é feito assim. Quando você tem uma data de início e fim, e você quer trabalhar com um rigor maior nessa implementação, né? Então você utiliza o formato semanal, um maior rigor no controle de disponibilização de tópicos por semana, sabe? Então, se você tem essa ideia de trabalhar em formato fechado, em período fechado, então essa seria uma boa opção, mas mesmo assim você poderia trabalhar com tópicos, tá? Mas se você tem essa organização por semana, então na primeira semana nós vamos fazer tal coisa, na próxima semana tal coisa, então trabalhar com formato de semanal. Nós vamos trabalhar com formato de tópicos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse formato, eu posso colocar novos formatos aqui também, tá? Então eu posso agregar funcionalidades aqui. Alguma ideia, alguma dúvida sobre os formatos, ele tem aqui uma descrição dos formatos, tá? O único que eu não falei, que é o formato aqui social, basicamente, vocês acham, não sei se vocês já participaram de fóruns, né? Onde eu tenho perguntas, respostas, assim, né? É mais ou menos nessa ideia, onde eu vou colocando neste formato os meus recursos educacionais, tá bom? Então vamos aqui escolher tópicos. E aqui eu coloco aqui a quantidade de tópicos. Eu posso depois alterar também aqui uma definição. Sei lá, eu posso colocar aqui 5 tópicos, né? Então meu curso vai ter lá 5 tópicos, 5 módulos, por exemplo. Aqui, se as sessões vão ficar escondidas ou não, né? Se são contraídas ou visíveis. O que significa isso? Tá vendo aqui nessas opções aqui? Isso daqui ela está contraída, tá vendo? Então aqui, ó, quando eu clico, eu acesso as informações, ou seja, as possibilidades que eu tenho sobre esse tópico específico. Isso aqui é contraído, tá? Então, se eu escolher aqui, ó, contraído, ele só vai ficar o título, se ele clicar em cima aí ele abre, tá bom? Então, eu trabalho muito com esse tipo aqui, porque fica um pouco mais limpo a tela, fica apenas as informações que eu quero que fique. E aí, a outra coisa aqui, ó, a outra informação importante que a gente tem para definir é o layout do curso, é mostrar tópicos em uma única página ou em várias páginas. Eu, a princípio, né, coloco em uma única página, porque o aluno sabe do começo ao fim o que efetivamente ele vai trabalhar, tá joia? Então, eu trabalho muito com tópico, mas fica a critério de vocês trabalharem com um tópico por página também. É lógico que depois, o interessante é vocês depois escolherem e verificarem como que está ficando cada uma dessas opções aqui, tá? Então, aí eu clico aqui em salvar e voltar. Muito bem. Então, vejam do lado direito aqui, eu já tenho, né, este curso criado. Ok, agora vamos para a parte de edição dele. Então, cliquemos aqui sobre ele. E aí, aqui embaixo abre aqui edição deste curso. Então, eu tenho aqui as informações, eu posso editar novamente essas informações, então depois vocês podem editar isso daqui, né? E aí, ó, vamos ver efetivamente como está este curso aqui. Então, vejam do lado esquerdo agora, né? Nós temos aqui, ó, o EI, que é aquele nome reduzido, né? Aqui, né, o nome do curso, edição de imagens, né? E aqui os tópicos. Lembra que a gente falou que são 5 tópicos? Então, está aqui os 5 tópicos aqui. E ele tem mais um tópico em cima, que são os avisos, né? A gente pode deixar visível isso ou não, configurar. Muito bem. Agora, né, eu não tenho nada ainda configurado em cada um deles, para que eu consiga trabalhar e ter acesso, né, tá vendo que nada está sendo quase mostrado aqui. Eu tenho que clicar nesse botão aqui do lado direito em ativar edição. Tá vendo aqui, ó? Então, clicando aqui em ativar edição,
Aí sim, olha só, agora ele me abriu aqui possibilidades de edição, né? Tanto de tópicos, quanto de atividades, quanto de edição desses tópicos especificamente. Então, o que eu quero, né, que vocês tentem fazer aí ao longo da semana é esse procedimento aqui. E aí já fazer as definições dos tópicos. Como que eu edito o tópico? Tá vendo que tem um lapisinho do lado aqui, ó. Basta clicar sobre ele e ele abre a edição. Então, a primeira parte do meu curso aqui vai ser Introdução aos formatos de imagem, por exemplo, né? Então, tecla Enter, e aí, olha só, de tópico 1 mudou para este nome que eu acabei de dar, né? E assim sucessivamente para os demais tópicos, tá? Então, a princípio, eu gostaria que vocês definissem isso aí para essa área, né? Para este ambiente que foi disponibilizado para vocês. Então, vamos recapitular. Definir, vamos voltar aqui em administração do site. Eu queria que vocês, então, acessassem a administração do site, viessem aqui em cursos, clicassem em gerenciar cursos e categorias, definissem, então, uma categoria ou mais categorias para os cursos de vocês e já criassem um curso e dentro do curso, né, fizessem aí o planejamento dos tópicos, né, que efetivamente vocês vão trabalhar, tá joia? Então, a princípio, isso aí já é um trabalhão aí para vocês fazerem ao longo da semana. Ufa, a princípio, né, tá tudo bem? Entenderam esses tópicos, essa navegação aqui? Tem um vídeo a mais de um outro profissional, né, que eu gosto muito dele, né? Vamos acessar lá a página do curso, AVA, nós estamos na semana 5, né? Aqui, ó, sistema de gerenciamento. Então, aqui, ó, materiais complementares, tem aqui um primeiro passo do Moodle. Tem um pessoal que eu gosto muito da Madrid Soluções lá, que eles trabalham com isso desde que lançaram o Moodle, né? Eles têm muita experiência, né? E ele tem um canal, né, no YouTube, depois a gente vai ter acesso a esse canal, eu vou mostrar para vocês. Tudo que a gente não conseguir ver aqui no curso, depois vocês vão conseguir explorar lá com muito mais profundidade e muito mais detalhes, né, que a gente, nessa limitação de tempo, não consegue explorar aqui, tá bom? É isso aí, pessoal.